Você vai de onde? Seja bem-vinda. Seja deixa eu ver se tem mais olha, aqui a gente tem um cafezinho, essa telinha do cafezinho, tá? Mas assim, gente, café, não sei se tem bolachinha, alguma coisa assim, dá para fazer sem muita conversa, né? Dá para ir lá tomar um cafezinho, tá bom. Nossas aulas, elas estão tratando do tema a escritura, a natureza da Bíblia, né? E é bom sempre repetir, o objetivo é você ter uma noção mais, um pouco mais aprofundada do que é esse material que você tem à mão, tem traduzido para o seu idioma, se chama Bíblia. Porque às vezes a pessoa vem para o contexto da igreja e fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso não tem, obrigado, mas isso não tem um valor mais aprofundado. Acaba sendo assim um valor, você acaba entendendo um pouco o que é exatamente esse livro. Tá? Agora vai? Você é um especialista. Acho que vai. Então, o objetivo dessas aulas é a gente estudar. Passando. Quem sabe faz ao final. Já estou falando. O objetivo é você estudar a natureza da Bíblia. Lógico, que não é um curso de teologia. A gente não consegue, nas poucas aulas que a gente tem visto, dar um curso aprofundado, que a gente chama de prolegômenos, um curso aprofundado sobre Bíblia. A gente vai trabalhar conceitos mais centrais e vai trabalhar isso de uma forma mais simplificada. Mas eu acho que é o suficiente para você ter uma boa noção do que é a Bíblia. Semana passada, aquele travou porque entrou em tela de descanso, né? Vamos ver se ele para de descansar. Semana passada nós falamos sobre. Pois não. Não, depois eu te passo, tá? Obrigado. Não, você dá uma aula de hoje. Em nossa aula passada, nós estudamos a inspiração das Escrituras. Nós falamos um pouco assim, sobre como Deus soprou o texto bíblico, como Deus soprou a sua palavra para o seu povo. Deus usou homens, homens nas suas circunstâncias, Deus usou homens nas suas circunstâncias. Mas Deus guardou o registro da palavra dele, para que a palavra dele fosse transmitida a nós. Nós não tivemos assim, uma aula técnica sobre inspiração. Numa aula técnica sobre inspiração, a gente ia ver os diversos modos. Por exemplo, tem aquela palavra que Deus veio e disse diretamente. Deus veio e disse para Moisés, escreve aí, não terás outros deuses além de mim. Mas tem aquela palavra inspirada por Deus, como Lucas, que Lucas vai e faz uma pesquisa do que aconteceu no tempo de Jesus. Os dois registros são inspirados. A gente chama de inspiração dinâmica, é aquela que Deus usa a própria história da pessoa para registrar a palavra dele. E a inspiração mecânica é aquela que Deus vem e diz, escreve aí o que eu estou mandando. Ou fala para um profeta, isso é o que Deus disse. Então nós não entramos nesse conjunto, nesses detalhes, né, da inspiração mais técnicos. O que nós trabalhamos a semana passada? Como a própria Bíblia vê a ideia de inspiração. Então abra aí em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Só para a gente ver isso.
2 Timóteo 3, 16 e 17. Esses são, né? Obrigado. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Quem achar pode ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você vê que o escritor bíblico, ele vai dizer que a escritura, ela não é um livro resultado apenas do labor humano, da história humana. Ele é um livro soprado por Deus. Essa expressão inspirada por Deus é teopneumatos. Lembra que nós falamos, separamos a Deus soprou, pneuma de sopro, de vento, de ar, e tel de Deus. Então Deus soprou o seu texto, Deus soprou a sua escritura, Deus na verdade revelou a escritura ao homem, ela veio da parte de Deus. Então os escritores bíblicos, eles trataram isso com naturalidade. Você vai ver um profeta dizendo, isso é o que a boca de Deus disse. Então nós enfatizamos na semana passada muito esse aspecto de que a inspiração foi recebida pelos apóstolos, recebida pelos profetas, de forma assim, simples. Deus disse isto. E se Deus disse, nós temos que viver o que Deus disse. Irmãos, isso aqui é um conceito fundamental, porque isso dá à Bíblia a origem dela é divina. Então ela não é só um escrito antigo de pessoas sábias que entendiam da vida. Ele é um escrito antigo de pessoas sábias que registraram a sabedoria revelada por Deus. Então, não é a sabedoria humana que constrói a Bíblia. É a Bíblia que constrói a sabedoria humana. Então foi assim que nossos primeiros pais, nossos irmãos da fé lá da igreja primitiva, do tempo dos profetas e do tempo dos profetas, entenderam a vida e viveram. Eles confiavam que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, uma das consequências da inspiração bíblica é que se ela é inspirada, ela é também inerrante. Afinal de contas, se foi Deus quem revelou, Deus não revelou coisa errada. Hoje nós vamos falar um pouco deste conceito e vamos falar de um outro conceito paralelo. Ela é infalível. Nós vamos somar esses dois conceitos, porque esses dois conceitos são derivados disso aqui. Se foi Deus quem nos deu a palavra, se ela veio da boca de Deus, se ela veio da vontade de Deus, se ela é inspirada por Deus, então necessariamente ela tem que ser inerrante e infalível. E quando a gente vai tratar desses dois assuntos, nós estamos tratando de dois assuntos muito sérios. Por quê? Porque quando alguém quer atacar a Bíblia, o que ela vai dizer? A Bíblia é um livro cheio de erros. Bom, se alguém acreditar que ela não veio da parte de Deus, necessariamente pode acreditar que ela é um livro com erros. Nós vamos falar hoje um pouco sobre este conceito de inerrância. Vou falar de uma coisa importante, vai ter um pouco de conteúdo teórico, porque a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia que você tem na sua mão, a tradução. Como é que a Bíblia chegou aqui em português para nós? Vamos falar um pouco das traduções. Vamos falar de como que é feita uma tradução, mas muito rapidamente. Mas para mim é muito importante que este conceito seja somado a este. Que a gente não separe esses dois conceitos. Neste daqui nós vamos dizer que o texto que a gente tem, que a Bíblia nos foi dada sem erros, porque ela é revelação de Deus. Se ela é sem erros,
ela deve ser crida, mas tem uma coisa a mais. Ela é infalível em tudo que ela diz, significa, o conteúdo é um mérito. O que a Bíblia diz deve ser confiável e crido como algo que vai realmente acontecer e o jeito certo de se viver? Sim, nesse sentido a Bíblia também é infalível. Bom, a gente vai chegar lá. Existe uma parte bastante teórica, um pouco maçante, acredito, talvez, mas se você quiser participar, talvez a gente diminua esse peso da aula de hoje, tá ok? Então conto com vocês, tá? Alguém abra para mim. Gente, estou com uma ameaça de vírus aqui, não sei o que é, mas eu vejo isso, tá? Não se assustem, tá? Não é um demônio territorial não, tá? Que aparece aqui para atrapalhar a nossa aula. Alguém abra para mim Romanos 15:4. Então deixa, porque hoje o meu tablet está estou sem bateria. Quer? Pode ficar. Alguém precisa de lápis para anotação? Tem aqui sempre, tá? Lápis. Romanos 15, versículo 4. Quem achar pode ler. Irmãos, mais uma vez, o que a gente vê nesse texto do apóstolo Paulo, esse texto eu nem citei na aula passada, o que a gente vê é uma confiança na Escritura, tá? Uma confiança na Escritura. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que por meio deste aprendizado, de como a Bíblia ela fala ao nosso coração, nós sejamos nas dinâmicas da nossa vida instruídos e consolados. Então a Bíblia ela tem o objetivo de te ensinar a viver. A Bíblia não tem o objetivo apenas de te informar a respeito do que Deus fez. O objetivo da Bíblia, do texto bíblico, da Escritura, é servir como um mapa, um guia para a sua vida. Certa vez Jesus chega para Pedro e para os discípulos, e fala assim: vocês querem ir embora? Aí Pedro chega para ele e fala assim: não, nós não podemos ir embora, porque não existe nenhum outro lugar onde nós vamos encontrar palavras de vida eterna. Os discípulos estavam com Jesus ali no cenáculo, na última ceia, e Jesus tem alguns discursos, e antes dele ser crucificado, ele fez uma oração. A gente chama de oração sacerdotal. E ali, Jesus fala com Deus: que eu transmiti a tua palavra para os teus filhos, para os discípulos que o Senhor me deu. Então agora eles conhecem o Senhor. Então o Senhor não precisa tirar eles do mundo. Estou resumindo João 17, tá? O Senhor não precisa tirar eles do mundo. Apenas guarde-os pela tua palavra. Mas não basta a gente jogar os discípulos no mundo, que na minha versão Maurício atualizado. Não basta jogar os discípulos no mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ou seja, trabalhe o coração deles, amadureça esses teus filhos pela palavra. A palavra que eu já ensinei para eles, que essa palavra agora produza fruto de amadurecimento, de santidade na vida deles, para eles poderem viver neste mundo. Lembra? Mesmo Jesus disse: esse mundo vai odiá-los, não vamos tirá-los daqui, vamos só livrá-los do mal. Como? Pela palavra. Para que quando eles viverem pela palavra, eles vivam de tal modo e eles reproduzam um valor maior da vida. Ele vai falar que eles aprendam a amar uns aos outros, para que os outros homens olhem para eles e saibam que eu sou o Senhor deles e que tu me enviaste. Olha só que conteúdo tem ali, tudo em João 17. Mas tudo isso centrado em uma força, a força transformadora da palavra de Deus. Então quando você lê a Escritura, Romanos 15:4 é um exemplo. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter confiança de que você está lendo o que é a verdade. Aí vem Romanos 15, só para vocês continuarem essa percepção. Romanos 15, agora o verso de número 7 e 8. Não, do 7 ao 9, vai.
Daí o gentio glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Em prol, como é que fala em prol das promessas da verdade? Como é que é em prol? Em prol da verdade de Deus. Da verdade de Deus. Então, o escritor está dizendo assim, ó, a escritura que foi anunciada, as promessas que nos foram feitas, elas são a verdade de Deus. E ele fala assim, o que nós queremos é que todos os gentios, que os gentios creiam na verdade de Deus. Então esse tipo de sentimento é o sentimento que a gente tem que ter para com a Bíblia. Mas qual que é o problema? Há um problema conosco. O problema está aqui no nosso coração. Porque o nosso coração faz um movimento de desconfiança da palavra de Deus. O pecado faz isso. Então o ser humano, a palavra de Deus vem ao conhecimento dele, e um dos movimentos do coração pecador do homem é fugir da palavra. O homem resiste à vontade de Deus. Há um bloqueio. O pecado causa um bloqueio. A nossa luta interior será entre ouvir e rejeitar a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Hoje eu estava ouvindo a música do Baruch. E tem uma música dele, agora eu acho que eu vou falhar em lembrar. Eu acho que ele começa assim: estou bem certo, não sei, sou imperfeito e falho também. Eu acho que é essa a música. No transcorrer da música, ele vai dizer assim: como é que eu posso, mais ou menos isso, como é que eu posso ousar julgar quando a escolha do Senhor é perdoar? Olha só o que ele está dizendo, Baruch, Paulo César Baruch. Se vocês quiserem conhecer a discografia do Paulo César Baruch, procura a Ruth, que ela conhece profundamente. Então o Baruch está dizendo assim: como é que eu posso dizer que não vou perdoar quando a escolha do Senhor é perdoar alguém? Aí ele diz assim: e sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu pego, o que é que eu busco em Deus? Busco não. O que é que eu recebo de Deus? Perdão. Então veja só, o que esse compositor está propondo? Uma reflexão. Se a Bíblia diz que Deus diz que é assim, eu não posso agir contra. Mas há uma luta interior. Ouvir a palavra de Deus e viver por ela exige uma batalha contra o próprio coração. Abra em Mateus capítulo 7. Esse texto é famoso, mas é bom a gente ler e reler e ler de novo e ler. Mateus 7, versos 24 a 27. O famoso texto da casa construída na rocha e na areia. Quem for ler, leia bem alto aí. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto de Jesus, eu não vou entrar no mérito, mas ele é muito claro, né? Você ouve ou rejeita. Você constrói a sua vida a partir da explicação de Deus sobre a vida, a palavra, ou você constrói a sua vida a partir das suas explicações. Ou você recebe a palavra ou você rejeita. E isso aqui, gente, esse conflito acontece desde que o homem pecou. Quando você volta lá em Gênesis capítulo de número 3, na descrição da queda do homem, quando Adão come do fruto, aí diz o texto que ele se escondeu de Deus. Aí Deus chega e procura o homem, a resposta do homem é: ouvi a tua voz e tive medo. O homem resiste à voz de Deus. O salmista diz assim: no coração do homem há a voz da transgressão. Então você tem que ter essa consciência. E você vai ter que estabelecer uma relação de confiança com a Bíblia. Uma relação de confiança. Aqui que está, irmãos. Para estabelecer uma relação de confiança com a Bíblia, hoje, vamos tentar falar um pouco sobre a Bíblia que nós temos em nossa mão. Esse texto que a gente tem. Como é que a gente chegou aí? Quando a gente diz que a Bíblia é inspirada, a gente diz que inspirados são os textos originais. Sabe, Moisés sentou e escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O texto, o pergaminho escrito por Moisés, nós não temos mais. Ele não existe. Mas o que é que foi? Como é que a gente sabe que Moisés escreveu? Porque pessoas copiaram o texto de Moisés. Lembra que a lei era guardada dentro da arca? Lembra? Era guardada da lei, uma cópia da lei. Ou seja, uma cópia da lei era guardada dentro da arca. Cópias eram feitas. Esses copistas, eles preservaram o texto bíblico. O Velho Testamento, em especial, digamos, a gente tem menos dificuldade com as cópias que foram feitas, porque o próprio povo judeu tinha uma mentalidade assim, bastante de tradição oral. Eles não só liam a Bíblia, eles decoravam a Bíblia cantando. A Bíblia deles, há judeus que sabem textos enormes de cor. Naquela época, então, aqueles rabinos viviam para isso. Então eles têm aquilo que eles chamam de cantilena. Eles repetem esses cânticos, que eram, na verdade, a Bíblia cantada. A gente vê lá os padres, né? Já viram os padres com aquela cantilena? Eu não sei, nunca fui católico. Quem já foi católico foi em missa em latim aqui? Alguém? Por aí. Os judeus faziam isso com o texto bíblico. Eu tenho umas gravações lá em casa, assim. Não sei se tem nesse computador, mas eu já troquei. Eu tinha cantilena, texto bíblico, tem na internet. Tem lá, texto bíblico, cantilena. Aí você vai ver o texto bíblico em hebraico sendo cantado, eles decoravam. Então os judeus tinham uma facilidade muito grande. E eles faziam cópias, e eles tinham gravado os textos completos. Havia rabinos específicos para determinados textos. Isso aí era muito organizado. Então a preservação do material bíblico foi feito assim. Mas vamos ver hoje como é que essas cópias são preservadas, qual é a lógica dessas cópias. Vamos pensar aqui junto comigo. Moisés morreu, né? Alguém tem? Moisés morreu? Não, né? O corpo dele não foi achado. Moisés não está mais entre nós, digamos assim. Moisés não está mais entre nós. O corpo dele não foi achado.
Há quem diga que Moisés e Enoque são as duas testemunhas que vão voltar lá no Apocalipse. Mas o texto que ele escreveu, gente, ninguém tem. Não, gente, tem várias pessoas que não morreram. Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu, Tancredo Neves não morreu, tem um monte de gente que não morreu. Que mais? É o seguinte, Schumacher não, gente. O texto de Moisés, o original, nós não temos. Mosaico de Moisés. Ele não existe mais, nós não temos ele. Mas nós temos várias cópias. Cópia 1, cópia 2, cópia 3. Só que assim, gente, essas cópias, isso assim, o Pentateuco inteiro num cantinho assim, não. Nós temos pedaços do Gênesis 3, um pedaço do Gênesis 5, e assim foram vários textos, foram encontrados. A arqueologia descobriu vários. Em 1946, num lugar chamado assim, com esse nome então, Qumran, não sei se é Qumran, não sei como é que pronuncia, deve ser Qumran, não é inglês, né? Foram descobertos vários manuscritos, a descoberta mais preciosa da história da cristandade em termos de manuscritos bíblicos. Numa caverna, nesse lugar chamado Qumran, foram descobertos vasos, e foi por acaso, gente. Aqueles beduínos, né? Era na região dos beduínos. Diz que um menino brincando com um cachorro jogou uma pedra num determinado lugar, e a pedra, em lugar de bater no lugar e fazer puff, fez pof. Fez um barulho diferente, o menino foi lá e descobriu que tinha acertado vasos. Depois vocês pesquisem isso na internet. Vasos, e dentro deles vários papéis enrolados. Papiros. E ali descobriram várias cópias do Velho Testamento, mas especialmente do livro de Isaías. Isso aqui foi um achado preciosíssimo. Mas antes disso aqui, já havia vários manuscritos, como eu disse, eles são descobertos assim, trechos em vários lugares, ok? Só que assim, não tem só cópia 1, cópia 2, cópia 3, tem a cópia 1, que é igual a cópia 50, que é igual a cópia, eu comecei com ali, né, mas então vamos lá, que é igual a cópia 50, que é igual a cópia 70, que é igual a cópia 100, e a cópia 2, ela era só igual à cópia 20. Ou seja, tem cópias, ou seja, textos que se parecem muito, que são iguais. Não sei se você está entendendo isso. Sim, foram copiadas por pessoas que eram separados no tempo, mas copiando do mesmo jeito. Ou seja, às vezes você pega um texto lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Tem várias cópias de um. Você fala assim, nossa, todas iguais. Então tem 10 cópias iguais. Mas tem uma cópia de Gênesis 3:1 que é uma palavra diferente. Olha só. Então o que é que eles fazem? Tem duas. Como é que eles escolhem? Como formar? Porque se tem várias cópias do mesmo texto, como dizer qual é a verdadeira? Qual é que mais se aproxima ao texto original? Ao original. Como montar o texto que mais se aproxima do texto original de Moisés? Então tem uma estratégia, tá? Essa aqui, ó. Uma dupla estratégia. Lê para mim, sem dúvida, por favor, Bíblia. Sem dúvida, os textos que temos em mãos, traduzidos para o português, são traduções feitas baseadas em cópias do texto bíblico. Esses textos podem ser divididos em vários grupos, dependendo da época e localidade onde foram encontrados. Duas características são fortemente consideradas para se aferir às traduções: a antiguidade do texto e o número de textos concordados.
Quando os estudiosos estão definindo qual a melhor tradução, antes eles devem definir qual seria o texto original. Então, antes de traduzir para o português, primeiro fala assim, vou traduzir o que para o português? Vou definir qual é o texto mais próximo do original. Então, eles usam os textos seguindo em geral e resumidamente estes dois critérios, procurando os textos mais antigos, mas também aqueles que estão em maior número. Então, a qualquer um, os estudos dos papéis, o tipo, porque assim, você estuda as densidades do papel, né, aquele carbono 14, mas você também estuda o seguinte, naquela época tinha que tipo de papel? Que tipo de papel era usado no século VI antes de Jesus? Então eles vão datando. Então a qualquer um, digamos, era do século IV depois de Cristo. A cópia 2 era do século I. E a cópia 3 era do século XI. O que é que eles faziam? Eles faziam assim, bom, qual é a cópia que está mais próxima em termos de tempo do original? Óbvio, do século I. Ele falou assim, bom, se ela está mais perto do texto original, talvez ela tenha mais chance de ter menos erro, alterações. Ok? Porque o copista está lendo, lá está copiando, aí deu uma piscada, fez um rabisco errado e a letra que era para ser A passou a ser B. Sim, ó. Em português, né? Aqui está o A. Mas aí ele deu o A passou a ser D. Aí ele deu uma dormida e fez isso. De A passou a ser D. Ou seja, ele pode copiar uma palavra diferente um pouco do outro texto onde ele estava copiando. Então eles falam assim, vamos pegar o mais antigo. Mas vem cá, tem um mais antigo, mas ele só tem ele mais um. E eu tenho um outro que é um pouco mais tardio, mas tem várias cópias. Então assim, será que eu devo acreditar que só 2 copistas acertaram? Então eles fazem uma escolha baseada nessa balança entre o texto que tem mais abundância de cópias e o texto mais antigo. Isso aqui, gente, eu digo assim de forma bem simplória, tem mais detalhes, tá? Existem mais detalhes, mas dito de forma bem simplória. E então eles vão estudar o contexto para ver qual que melhor se harmoniza ao contexto, ou seja, existe uma técnica para se definir qual texto bíblico mais se aproxima do texto original, para que você tenha a sua tradução. Ok? Tudo bem, gente? Quem já tinha ouvido falar sobre isso? Ótimo. Mais alguém? Ah, vocês estudaram no seminário, né, gente? Vocês ouviram bem mais do que eu estou dizendo aqui. Pois não. Vamos lá, boa pergunta. Quem são eles? O texto do Velho Testamento, ele foi principalmente juntado, somado por rabinos, estudiosos, judeus. O Novo Testamento foi principalmente estudado por estudiosos do período romano. Principalmente. Você vai ver, por exemplo, a grande tradução antiga é aquela chamada Vulgata, feita por Jerônimo para a Igreja Católica. Né? Nós preferimos outro texto, nós não usamos tanto a Vulgata. Tá? Então, assim, você tem um período, a parte do Velho Testamento mais ligada ao povo judeu, em geral, nós temos um texto bem selecionado já da tradição rabínica. Mas no fundo, tudo isso aqui foi novamente estudado por estudiosos pós-reforma. O texto que nós usamos, estudiosos pós-reforma, lembra, o processo da reforma, o que foi? Uma volta às escrituras, aos originais. Então os reformados fizeram novas traduções
fizeram nova montagem de textos. Eles levaram muito em consideração o que Jerônimo fez na Idade Média, mas um cidadão chamado, puxa, como é que é o nome daquele filósofo romano que escreveu o Novo Testamento? Erasmo, não era? É de Roterdã, ele era holandês. Erasmo de Roterdã, ele vai fazer uma nova tradução, ele vai fazer uma nova composição do texto do Novo Testamento. E aí vai servir para novas traduções. Você vai ver Lutero traduzindo, você vai ver os reformados traduzindo, você vai ver ali, no período até antes da reforma, novas traduções, as traduções inglesas. Sim, eu estou falando da tradução, só para dizer como foi juntado o material. Tá? O Erasmo de Roterdã, antes de traduzir, o que ele teve que fazer? Ele montou qual é o texto original. E aí ele usou essas regras de antiguidade e número de textos. Quem tem Bíblia de estudos aí? Tem alguém com Bíblia de estudo aí? Genebra? Vai lá na página inicial, na Bíblia de Genebra, deve estar escrito assim. Deve estar escrito, a maior parte das Bíblias de estudos é assim. De acordo com os melhores manuais. Tem? Deixa eu ver. Não sei se aqui tem. Algumas dizem assim, isso aqui é de acordo com os melhores manuais, os melhores textos, os mais antigos textos. Lê alto aí, Jaque, por favor. Não sei se é isso aí. Está escrito aqui assim no rodapézinho. As notas de estudo de artigos doutrinários, é isso, pastor? Não é isso. Não sei onde que eu vou achar. Mas assim, você vai ler Bíblia, vamos dizer assim, de acordo com os melhores e mais antigos manuscritos. Então você entendeu o que é isso. Ou seja, eles tiveram que fazer a opção. Qual é o manuscrito que a gente vai considerar como mais próximo do original, para depois fazer uma tradução. Mas deixa eu voltar para a Bíblia agora. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Abra aí, por favor, em Isaías. Isso é uma opção do tradutor? É uma opção do tradutor. Só que assim, não existe um tradutor, não existe um tradutor que fala assim, essa é a tradução que eu fiz. O Erasmo sim, porque na época dele não havia uma estrutura eclesiástica. Hoje, achou? Então lê aí. A Bíblia de Estudos de Genebra usa como texto base a tradução de João Ferreira de Almeida, edição, aí coloca as edições aí. Aí depois, o texto é sem dúvida um dos mais Então ele está conhecidos dizendo. cristãos que apreciam a fidelidade do texto original. Isso, então ele está pegando o seguinte, na verdade ele está dizendo que a Bíblia de Genebra usa esse texto aqui, do João Ferreira de Almeida, e ele está dizendo que esse texto de João Ferreira de Almeida é de acordo com os manuscritos mais próximos do original. Eles sempre dizem isso, tá? As Bíblias em geral, elas defendem isso, que a escolha deles foi a melhor. Hoje você não tem um tradutor, você, peguei uma Bíblia aqui traduzida pelo fulano. Você normalmente tem um comitê muito grande de tradução da Bíblia. São vários estudiosos, gente que tem especialidade em línguas antigas. Pois não. Só a Bíblia hoje ela é universal. Por exemplo, se eu pegar a tradução do Pai do Oriente, ela é fiel exatamente. Boa pergunta. É assim, pegue um livro do Paulo Coelho, As Valquírias. Paulo Coelho, já leram? Interessante. Mas se você não quiser perder tempo, tem outras coisas melhores. Mas eu gosto. Eu gostei. Gostei, tá? Fica a referência que o Paulo Coelho vai ter mais. Quem disse que se eu indicar um livro vai vender mais? Estou aqui presunçoso. Os Valquírias de Paulo Coelho traduzido para o francês. Mas você é brasileiro, você lê os Valquírias em português. Aí você vai ler em francês, porque você domina o francês. Eu falei assim, nossa, não bate com
transposição de uma língua para outra não é uma coisa simples, ok? Brincam com aquela palavra saudade. Como é que fala saudade em inglês? A início. O que é início? Você sumiu? Eu sumi? Sinto sua falta? Eu sinto a sua perda? Então veja só, a tradução tem esse problema. Então, mas assim, em geral, a opinião que a gente ouve dos especialistas desse assunto é que as diversas traduções, elas contemplam, assim, pelo menos em 90%, uma igualdade no pensamento. Elas não têm uma igualdade de pensamento. O Ronaldo Lidório traduziu, eu tenho uma cópia inclusive, do Novo Testamento para a língua dos congombas. E ele é um especialista em línguas, o Ronaldo Lidório. Eu tive uma aula com ele e ele fala um pouco de como ele sente a perda. Porque, por exemplo, tem coisas que o grego expressa que não dá para expressar na língua congomba. Não consegue dizer em congomba. Tanto é que muitas vezes você vai ver os pastores, os mais qualificados, lá no público eles falam, gente, a melhor tradução, isso também é chique, a melhor tradução para essa palavra talvez fosse isso aí, porque às vezes a expressão do texto original é difícil de colocar. Então, mas em geral, os estudiosos dizem que a tradução da Bíblia é algo bem feito nos dias de hoje. Mas já eu chego lá porque tem uma coisa importante sobre isso. Tá? Aqui, gente, olha, eu copiei esse texto aqui, ó. Eu não dei o crédito. Mas esse é o texto que eu copiei, eu vou dar depois. É da Sociedade Bíblica do Brasil, isso está lá no site deles, tá? Por isso que ele está aqui destacado. É um branco, eu não sei como é que chega lá, mas ele está aqui. Negrito, depois vocês podem ler, ele vai dizer como que eles fazem isso, ok? Eu queria que vocês fossem no texto de Isaías, eu pus ele aqui, deixa eu ver aqui. Isaías 59, 21, por favor. Obrigado. Isaías 59, 21. Eu tirei porque eu não quero que leia, e eu quero fazer a prova. Isaías 59, 21. Quanto a mim, este é o meu pacto feito, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão da sua boca, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor. Desde agora e para todo sempre. Veja só. Deus chega para o profeta Isaías, que em 1946 nós descobrimos aquele monte de texto dele, da comunidade essênia lá de Iguana. Deus chega para Isaías e fala, fica tranquilo, eu garanto, eu faço um pacto, que a minha palavra posta na tua boca, ela não se desviará nem da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem dos descendentes deles, para sempre. Então eu vou dizer para você que Deus ele não só trabalhou na inspiração do texto, na verdade a gente diz na inspiração do registro da escritura, mas ele trabalhou também na sua preservação. Mas não cremos só que Deus inspirou o original, mas que Deus nos trabalhou aqui, ó, na vida destes copistas, como a promessa é feita, na vida destes copistas, para que o texto fosse preservado. Mas se Deus fez isso, por que tem diferenças? Sim, há diferenças. Eu não tenho como negar, né? Você tem duas cópias lá e você tem uma palavra, tem aqui, a outra não tem lá. Pois não. A Bíblia foge muito do texto original. Me aguarda um pouquinho, vou falar um pouco disso. Tá? Vou falar um pouco disso. Eu já respondi, eu não respondi. Não, espera um pouquinho que eu vou falar disso. Então o que eu queria que vocês criassem como convicção. Pensem nisso. Eu não posso esconder de vocês que nós não temos mais o original.
Nós não precisamos que ninguém esconda. Mas nós temos que crer no que a Bíblia diz de que a palavra de Deus seria preservada. Então hoje nós temos sim traduções diferentes, até para a nossa língua. Eu vou abordar algumas delas, dar alguns exemplos aqui. Tá? Mas você tem preservado, em geral, esse texto, pelo menos 90% do texto é bastante. Eu estou usando 90%, mas eu já ouvi gente falando 95%, já vi gente falando 99%, já vi gente dizendo, não, o único texto que serve é este. Tem duas grandes sociedades bíblicas no Brasil, a Trinitariana e a Sociedade Bíblica do Brasil. Em geral, a gente compra as nossas Bíblias na STB, mas tem a Trinitariana. E a Trinitariana diz, todos os outros não são bons, o único bom é o nosso, porque eles trabalham com textos recentes, eles preferem manuscritos mais antigos. O outro é o texto crítico, que prefere os manuscritos mais volumosos, eles usam uma mistura dos dois. Gente, eu vou dizer que essa opção de qual Bíblia eu vou ter em casa, ela é pessoal. Cada um vai escolher a sua. Você tem que saber como é que funciona a sua tradução. Pastor, vai lá. Vamos tirar esse demônio territorial aqui, vai lá, pode falar. Pastor, lá na Bíblia Carajá, nós temos o Novo Testamento em Carajá, já Que legal. inteiro, né? Será que consigo comprar um? Não. Mas é pensamento do senhor só. Não, mas eu não quero emprestar, eu quero ganhar. Eu quero tomar posse, porque eu gosto de ter várias traduções. Então, eu perguntei quando eu for lá, chegou lá no meio. Minha mãe está lá, né? Posso ver se ela. Mas eu compro se precisar, porque eu vou Se ela consegue com os funcionários tomar. Tá bom, obrigado. Mas continua seu raciocínio. Não perca seu raciocínio. Não perca seu raciocínio. Já há o Novo Testamento em Carajá. Eles têm lá. E ainda, alguns linguistas ainda estão já no processo da tradução do Velho Testamento. E esse linguista está fazendo a tradução já há mais de 50 anos. Porque a língua Carajá, ela é uma língua que, assim, ela é muito, as palavras são nasais. Conforme algumas palavras vão ser de arame, né? Então, tem palavras que ela se altera numa... Se altera o significado com... E altera o significado. Então, assim, esse tradutor do Davi, ele está lá, ele tem agora mais de 80 anos. E ele está lá há 50 anos, trabalhando com o Carajá, nesse processo, e ainda não foi concluído. Gente, eu considero os trabalhos mais santos neste mundo, sabe, mais separados de todos os outros, o trabalho de pessoas que se dedicam à tradução da Bíblia. Pessoas sentar, aprender uma língua antiga, aprender uma língua não escrita, como não devia ser uma língua grafada, né? Quando esse missionário começou. Então ele primeiro estuda a língua, ele aprende a língua, aí ele começa a criar uma gramática da língua, para depois de criar a gramática da língua, começar a traduzir a Bíblia. Aí ele não só tem que criar uma gramática, ele tem que ensinar a gramática para quem fala aquela língua. Conheço o Paulo Sérgio, o professor tradutor? Moreninho? Moreninho Mercadinho? Conheço. Tive um bom papo. Mas que vai mudar? Aleluia! Você está fazendo uma boa opção. Você está fazendo uma boa opção. Preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. Nosso tópico aqui é esse aqui. As traduções.
As traduções são, portanto, resultado da compilação dos textos e formação de um texto mais próximo do sentido original. Você lerá em algumas traduções a seguinte informação, de acordo com os manuscritos mais antigos, tá? Melhores e mais antigos. Depois você lê isso aqui. Com certeza, o grau de diferença nas diversas traduções será encontrado no Novo Testamento em maior grau, né? Por causa da problemática de como definir o texto melhor. Lembra que os judeus preservavam melhor o texto. Então você tem menos variação dos textos do Antigo. Mas no Novo Testamento, gente, você tem muita variação. Agora aqui eu peguei exemplos da Bíblia na linguagem de hoje, da Bíblia Almeida, essa que a gente usa, atualizada, e da NVI. Alguém tem NVI aí? Pronto, então você vai ver da NVI. Não, tem casa. Aí em casa. Aí tem. A Ruth tem NVI. Alguém tem linguagem de hoje aí? Qual que é a sua, gente? A sua qual? É que eu tenho a Bíblia Viva também. Ninguém tem linguagem de hoje aí? Gente, silêncio, vou explicar. Existe uma tradução chamada Bíblia na linguagem de hoje. É que toda linguagem é de hoje, o que a gente lê hoje a gente entende, mas é assim uma linguagem. Mas é que assim, Bíblia na linguagem de hoje é diferente da atualizada. A atualizada é linguagem atualizada. A atualizada é o texto do João Ferreira de Almeida, que foi atualizado, porque o João Ferreira de Almeida era um padre português que virou pastor protestante reformado. Ele traduziu a Bíblia na Indonésia no ano de 1740 e pouco, me parece. Gente, quando ele escreveu, farmácia era com PH, tá? Então atualizado é porque tirou PH. E se atualizar mais para a nova linguagem de hoje, vai ficar uma confusão só, vocês já sabem, né? Vai cair acento, vai aumentar, não sei o quê. Vai sair aquele if. Bom, vamos lá. Existe uma tradução de na linguagem de hoje. Alguém achou aí no celular? Então vamos fazer um teste? Vamos lá. João 10:1. João 10:1. Vocês leem na Bíblia, no celular mesmo. Quem é que tem NVI aí que levantou a mão? NVI? Ruth, lê aí NVI. João 10:1. Para quem não lembra, na linguagem de hoje tem a frase traduzida em vídeo. Vamos fazer o seguinte, Isaac, vai ali na minha sala, na estante do fundo, atrás dos troféus, tem uma série de Bíblias. Vê se acha lá uma NVI com uma linguagem de hoje para mim. Na estante da ponta lá à esquerda, assim embaixo. 10 na NVI. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, pela dança. Ó, ouviram aí? Agora a linguagem de hoje, quem achou? Jesus diz, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entre as escondidas por outro lugar, certamente um ladrão e assaltante. Agora lê aí, David. Verdade, o aprisco das ovelhas passou de outra parte. Esse é ladrão. Então, vocês estão vendo aí? Teoricamente você tem mais ou menos os mesmos conceitos. Mas vamos pegar a linguagem de hoje, que é assim, o que se recusa. Ó, já tem ali um elemento novo, concorda? Lê de novo, o Gabriel. Jesus disse, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entre as escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. As outras duas traduções tinham que aquele que não entra. Aqui já tem aquele que se recusa. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês?
pastor, como é que eu vou? Qual é a opção melhor? Bom, o melhor é você ter as três. Tá? É ter as três. E você, o melhor seria se você estudasse grego e hebraico e soubesse ler textos originais. Mas como isso não é tão fácil, como isso não está tão fácil, você deve, eu acho que é interessante você ter 3 versões, 4 versões, porque tem outras, tá, gente? Vai lá, Marquinhos, vou estar lá na minha sala e falar para ele achar uma também, a Bíblia, a mensagem. Ele não vai achar, porque senão ele já vai achar. Ele trouxe, traz aqui, deixa eu ver. Ele trouxe a mensagem. Vou ler João 10, na Bíblia a mensagem. Não tem uma outra lá, vê se você acha que essa daqui é igual às nossas daqui. Olha a Bíblia, não deixa, vocês têm aí, essa daqui é que não tem aí no celular. Olha a Bíblia a mensagem. João 10, vamos ver aqui. Eu não vi antes da aula. Tomara que seja um texto bom, que tenha diferenças. A Bíblia a mensagem diz assim, vamos lá. 10, né? Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa, é um ladrão de ovelhas. Essa aqui é do lado do funk. Por favor, ela está falando aqui, vamos explicar. Então, aí é que está. Ela está, olha que bom que a gente está chegando aqui numa coisa boa. Você vai ver as diversas traduções, o que é que vai te ajudar a escolher? A sua teologia, os seus conceitos sólidos sobre a Bíblia. Você falou assim, aquela não me dá opção. Então você está falando assim, vem cá, é mesmo uma opção, não é? A gente tem que aí vai trabalhar teologicamente, tá? Isso é muito bom. É lógico, a Bíblia a mensagem, gente, é uma paráfrase, tá? Então, ela é uma paráfrase, é uma Bíblia que é uma tentativa de fazer assim, um sermão em cada versículo. Pastor, agora, cara, só um minutinho, deixa eu dizer uma coisa. Mas se você pegar essa aqui vai ser a minha Bíblia de devoção pessoal, você vai estar muito longe de devotar, de construir uma espiritualidade baseada no texto bíblico. Você vai construir uma espiritualidade baseada numa interpretação. Então aqui vem a minha sugestão. Essa daqui. Você tem que escolher uma versão. Essa é a NVI, né? Você tem que escolher uma versão para ser a sua versão de devoção pessoal. A Bíblia que eu vou usar para meditar. A Bíblia que eu vou trabalhar para conhecer a verdade. Esse aqui é o que veio. Quem tiver depois curiosidade, não tem acesso aí, quiser ver, está aqui, tá bom? Obrigado. Assim, você tem que ter essa Bíblia de devoção pessoal. A minha sugestão, atualizada. Ela é a Bíblia usada na igreja pela maioria das pessoas. Ela tem um histórico de aprovação razoável. Ela não é uma linguagem tão ruim. Ela tem, sim, palavras mais difíceis. A palavra aprisco. O que é aprisco? Tudo bem, ela tem algumas palavras um pouco mais difíceis. Na Bíblia da linguagem, na Bíblia NVI, não, mas na linguagem de hoje está curral. Acho que é isso. Chama de curral. Curral fica mais fácil, né? Daqui a pouco o curral vai servir.
Porque a criançada não sabe o que é curral. O que é curral? Pergunta para o seu filho, se ele tiver. Chiqueiro? Sei, festa do chiqueiro, eu sei. Paulo lá atrás, depois o outro. Paulo, depois o César. Silêncio, vamos ver. Eu só acho que é temerário isso, pastor. A gente tem que saber quais são as boas traduções, porque daqui a pouco eu estou com uma tradução que não é boa e vai me levar para uma teologia errada. Eu pego uma Bíblia que de repente alguém começou a escrever e determinado texto vai falar, eu tenho que reivindicar a Deus o que eu quero aqui, porque eu sou o filho do rei. Essa tradução, você está entendendo? É uma pentecostal de prosperidade. Então eu tenho que tomar cuidado. Sim, não, mas é porque eu acho que se eu tenho alguma dúvida, então eu vou chegar no pastor, eu gostaria de ter 2 ou 3 versões na minha casa pessoal. Mas é igual chegar lá. Vou chegar lá. Esse é o meu propósito. Eu estou dizendo, já estou dando a primeira dica de qual Bíblia você vai escolher para sua devoção pessoal, e a minha sugestão é atualizada. Ela é usada entre nós, mais comumente, então facilita o seu diálogo com os outros irmãos. Ela também tem o tempo de aprovação dela, ela tem várias gerações sendo usada. Gente, isso não é um negócio que o pessoal pegou e ninguém nunca mais mexeu. Por isso que ela é atualizada, e agora você tem a atualizada 2ª edição. A palavra coisa, com U, já é coisa. Olha que mudança espetacular. Antes de você ler o César. Pastor, quando eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, minha mãe queria realmente despertar o interesse da leitura, queria despertar em mim o interesse pela leitura da Bíblia, né? E aí ela encontrou a Bíblia Viva, que é uma outra versão, e nela mesmo diz que é uma versão que um pai, pensando mesmo nas crianças dele, nos filhos dele, ele fez uma tradução assim, realmente muito mais leve, de entendimento assim, para aquela faixa etária. Então assim, como o senhor falou, para uma pessoa que, por exemplo, tanto que assim, na época eu fui para Portugal, eu fiquei lá e eu vi essa Bíblia Viva, né? E estando lá, quando eu fiquei lá, o casal estava me recebendo, eles pegaram essa Bíblia e começaram a ler. E aí eles voltaram e assim, nossa, como é de entendimento muito mais fácil. Mas ó, César, deixa eu só te interromper um pouquinho para dizer o seguinte. Abre vocês que abriram a Bíblia aí, abra em Eclesiastes 11:1. Vocês aí que estão com as Bíblias diferentes. É que assim, a Bíblia viva, ela tem um percentual interpretativo maior. Eu sei que hoje há uma busca por textos bíblicos mais simples para se entender. Só que nem sempre essa é a melhor opção por tradução. Porque, veja, essa Bíblia Mensagem, quem lê essa Bíblia aqui, que eu não crente que lê essa Bíblia, fala, nossa, como uma Bíblia bacana. Mas ela tem muita interpretação. A devoção pessoal, ela precisa ser firmada na palavra de Deus. Então a gente precisa de textos que se aproximem o mais possível do texto original, para a gente ter uma expressão daquilo que Deus inspirou para ser dito. Olha esse texto aí de Eclesiastes 11:1. Vamos ler Eclesiastes primeiro aqui na Bíblia, e eu já vou comentar a Bíblia Viva e outras, tá? Lê aqui na área que é atualizada, revista atualizada. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. NVI, quem que é NVI? É Ruth? Pode ler. 11:1. Não, mas lê aí, vai que eu copiei errado. Atira seu pão sobre as águas, depois de muitos dias
Diferença, mas não tanto, né? Agora, vamos ver a outra. Dê com generosidade o seu pão, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Não, aí tem uma interpretação forte, concorda? Essa daí deve ser Bíblia viva, hein? Essa é a viva. A linguagem de hoje é essa aqui, ó. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Vocês estão notando? Então, assim, um erro que tem sido cometido hoje é o erro da gente procurar traduções. Eu vou usar a palavra que o Sérgio falou, leves, no entendimento assim, no texto em português, mas, gente, precisa de um referencial mais sólido em termos de tradução. Então, minhas recomendações mais diretas: Bíblia Revista atualizada, Bíblia Revista corrigida, usada mais pelas Assembleias de Deus, e Bíblia, eu quero uma versão um pouco mais moderna, NVI. Vai lá. Pastor, a dúvida que eu tenho, que é um pouco parecida com a do César, é a seguinte: como os textos eles trazem até uma ideia muito diferente, e muitas vezes o povo brasileiro ele tem uma certa dificuldade gramatical de você fazer uma interpretação, às vezes literária, da Bíblia. Para pessoas como nós que estudamos um pouco mais, talvez essa interpretação seja um pouco mais simples. Mas como o César falou, será que não seria assim uma forma para quem não tem esse grau de instrução poder compreender numa leitura, ele lendo a Bíblia de uma forma mais fácil, ou seria codificado dessa forma? Tudo bem, mas veja só, lê de novo, Gabriel. Vamos pensar nessa pessoa que quer um acesso à verdade de Deus mais fácil. Lê aquela lá, vive. Dê com generosidade o seu pão, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Veja só, aí o lança teu pão sobre as águas não é mais uma expressão de colocar na mão de Deus o seu destino, porque o texto bíblico está falando, coloca o teu destino nas mãos de Deus. Ali não, ali o texto está dizendo assim, se você fizer o bem retorne. Mas, por exemplo, do jeito que está ali, atira seu pão sobre as águas, eu estou pegando só essa parte, sem o contexto. Eu sei. Você não consegue ter esse discernimento. Eu sei, o contexto ajuda no discernimento. Claro. Mas ali ele já está dando direção na interpretação. Claro, com certeza. Então, talvez a gente precise ter estudiosos da língua portuguesa que consigam dar a textos nossos aqui uma facilidade de entendimento. Por isso que eu falo assim, gente, vocês querem uma versão um pouco mais light, não vou dizer light, mas um pouco mais moderna, que seja mais confiável, NVI. Eu não gosto, mas eu não gosto também tem um motivo, uma coisa muito pessoal. Eu fui criado com a revista atualizada, então já decorei os versículos, então eu não consigo mudar. Mas NVI, bons pastores, muitos estudiosos têm usado NVI. Josué? Então, eu acho que o problema da tradução é que toda e qualquer tradução, de qualquer palavra, por exemplo, existe uma gama de palavras que são mais próximas do nosso idioma, por exemplo. E nesse caso, não é uma tradução, é uma interpretação. Então, se fosse uma tradução de fato, eu utilizaria aquela gama de palavras que correspondem. Na verdade, correspondem não significa que são exatamente o que ele quer dizer. É o mais próximo que a gente chega no nosso idioma. É por isso que existem esses problemas com relação a idiomas. Por exemplo, existem idiomas, por exemplo, africanos, que não existe a palavra, por exemplo, pão. Então eles utilizam a palavra mandioca, porque é o que eles entendem lá, é o mais próximo que se tem do pão na Bíblia. Mas aí você vê, são adaptações. Aí eu acho que aquela frase, texto fora do contexto serve de pretexto. Então, para eu entender o texto corretamente, aquele versículo, eu tenho que entender o contexto. Porque se for assim, eu pego o texto isolado que o Gabriel leu e levo para uma interpretação. Por isso que eu tenho sempre que ler dentro de um contexto. Eu sei, mas veja só, irmãos, vamos ser humildes bastante para entender o seguinte. Ele vai ler uma pessoa que está chegando agora na igreja, quase ele vai ler, vai entender, ele não é importante para isso.
que eu queria que você, vamos ser humildes aqui, entender o seguinte. Os tradutores da Bíblia, linguagem de hoje, Bíblia Viva, têm lá os seus motivos, as suas razões. Não vamos dizer que eles são só pessoas que não servem para nós. Por isso que eu acho que ter as traduções pode ser útil. Pode acontecer, eu não sou um estudioso desse campo, mas pode acontecer que numa tradução igual à Bíblia, linguagem de hoje, ou à Bíblia Viva, você encontre uma palavra assim, esse cara acertou. Mas assim, gente, você precisa ter um texto que você use para sua devoção pessoal, ele precisa ter mais consistência em termos de credibilidade. Eu penso na história e no uso. É mais geral um uso como NVI e historicamente o uso como atualizado e corrigido. Aí ela está no celular, foge do contexto da pessoa para o seu entendimento, como eu falei, o que não faz, né? Sim, é por isso que eu falo assim, se você não tiver uma Bíblia atualizada, você vai ter um diálogo melhor, porque são os textos como a gente lê, a tradução que a gente usa para o uso geral, que a gente tem para o uso geral dos trabalhos da igreja, os textos que a gente escreve. Mas, gente, não é proibido você ter outra tradução, né? E você escolheu outra. Veja, nós temos que ser. Agora eu preciso fechar a aula, né? Fala, querida, Dani. A visitante tem prioridade. Silêncio. Eu acredito que Deus é muito inteligente e Ele codifica algumas coisas na nossa geração, porque Ele é inspiração. E se eu de repente ler, eu vou errar, se eu achar que Ele está dizendo para mim, não vai dar meu dinheiro, então tá no banco. E se eu fizer isso, é porque Ele me inspirou. Se eu começo a Bíblia e falar assim, eu vou colocar no investimento. Sim, Dani, mas vamos assim, Dani, a gente não pode ser assim, tão simplista. Porque assim, isso não é um fato bíblico. Deus pode até usar esses recursos para fazer e cumprir a vontade dele na sua vida. Mas o fato bíblico é que nós temos que confiar em Deus, lançar o pão sobre as águas. Eu acho que a tradução, você precisa saber escolhê-la para você se guardar disso. Impedir Deus, porque eu posso pegar o texto da atualizada mesmo e ler lanço o teu pão sobre as águas e falar, eu já sei, vou fazer um investimento, chegar a essa conclusão. Tá? Eu preciso dizer algo importante. Deixo, está engasgado, eu deixo. A Bíblia na linguagem do povo é muito fácil de perceber que não dá para usar essa Bíblia. Ela se torna muito dessa Bíblia. Pode falar, não te A Bíblia melhor assim, depois você mudou, né? A linguagem de hoje eu acho que não dá, tem essa parte que eu ouço, essa Bíblia. Logo que a gente percebeu que não dá, realmente não dá a linguagem de hoje. A Bíblia viva, eu acho assim, que era uma linguagem quando você quer ler uma Bíblia inteira, porque ela é confiável, ela não é cansativa, mas não dá para estudar como se É isso que eu estou dizendo. O uso para devoção pessoal, eles são de uma tradução mais consagrada. O pastor ia comentar que estava com dificuldade de baixar a atualizada no celular. Aí ele me convidou para um aplicativo que a gente tem passado muito. Então eu posso passar para o pastor, ele pode colocar no nome de repente para baixar. Porque ela tem coisas, inclusive atualizada. Bom, Silvio. Pastor, eu tenho uma experiência pessoal com a universidade de hoje. Eu estava na igreja há muitos anos. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha uma necessidade gigante de estudar. Eu enxergava
É muito importante que você entenda o seguinte: o que faz a Bíblia ser a palavra de Deus não é a tradução. Exatamente. Ok? A Bíblia, ela é aplicada ao seu coração por obra do Espírito Santo. Então vem cá, gente. A Bíblia não é um livro que age por si só. Ele tem a força, o poder do Espírito Santo. É por isso que aconteceu assim na sua vida, que a Darlene falou: se Deus quiser, Ele vai guiar você. Agora, você tem como dever de consciência procurar uma tradução que fortaleça a sua fé e deixe ela mais sólida. Eu recomendo que você tenha mais de uma tradução. Se você fala, pastor, mas eu quero ter mais segurança para escolher. Então, se você quer ter pelo menos duas, talvez três, atualizada, corrigida, NVI. Se você tiver as outras, você não vai pecar, porque eu li na Bíblia Viva, perdão, Senhor. Não vai ser isso. Não adianta nada você ter 5 traduções da Bíblia e não ler nenhuma. Não vai fazer Primeiro não adianta, exatamente. Então Deus aplica a Bíblia ao seu coração, a você por iluminação. Para eu dizer muito pouco para eu falar muito pouco sobre infalibilidade. Está lá no blog da sala, depois você pode ler. Tem alguns versículos para você ver isso. O que eu quero dizer com isso? Confie que as promessas de Deus diz na Bíblia, as promessas feitas por Deus não vão falhar. Isso se aplica às coisas boas que Deus diz para quem guarda a sua palavra, mas também para as terríveis palavras para quem foge dela. Não se esqueça, a infalibilidade não é algo só para você falar assim: glória a Deus, eu sei que Jesus vai voltar porque a Bíblia não falha. É também, se eu não viver na palavra de Deus, minha casa vai cair. Tem que saber isso, tá? Desculpa não poder abordar esse assunto, é que o outro assunto tomou todo o nosso tempo hoje. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.